se vê com muitas questões ligadas à economia. Só que o que é que as pessoas lá fora falam? Por que o país, esse país é um país de pessoas felizes? Por conta do nosso futebol, porque qualquer pessoa que você for lá fora e falar que você é brasileiro, a primeira coisa que ele vai falar, Pelé, Neymar, entendeu? Ronaldinho, ele vai lembrar do futebol. E tem outra coisa, o nosso país é muitíssimo conhecido lá fora, pelo nosso carnaval. Todas as pessoas do mundo almejam um dia, ao menos em sua vida, vir ao Brasil para poder ver os desfiles de carnaval. Só que acontece uma coisa, lá fora, eles almejam estar no nosso país, porque o carnaval é uma festa colorida, cheia de dança, cheia de música, mas nós sabemos qual é a realidade concreta desse feriado. Nesse feriado, quando você vai ver as pesquisas, é o feriado em que mais contraem DSTs. É o feriado que mais existe feminicídios, assassinatos, roubos, mais existe e acontecem gestações indesejadas. É a que mais existe. Traição nem se fala. Quebras de relacionamento nem se fala. A gente sabe que o índice é altíssimo, muito alto. Enquanto lá fora as pessoas veem sua alegria, uma parcela da população vê esses prejuízos se acumulando ano após ano. E infelizmente nós ainda temos a sombra da Covid-19 assombrando ainda por aí, né? Infelizmente. E até mesmo a OMS já recomendou que as pessoas que forem sair para o carnaval usem máscara, porque não está cabendo. Infelizmente é a realidade não só do nosso país, outros países por aí também copiam o nosso feriado, passam pela mesma situação. E por que isso acontece? Nós sabemos que é neste período que as pessoas elas se entregam às suas próprias satisfações, aos seus próprios prazeres, e elas buscam nessas festas, nesses blocos de carnaval, elas buscam na avenida, no samba, em todo esse movimento que existe no feriado, uma oportunidade para se libertar, né? Se libertar de padrões, se libertar daquilo que pode ser considerado padrão. Então as pessoas elas vão mesmo para poder extravasar. E nessa busca de extravasamento, de satisfação e até mesmo de alegria, infelizmente é onde elas encontram aquele quadro negativo que eu falei para vocês. Recentemente nós vimos uma cantora famosa que ela, por conta de situações ligadas a relacionamentos repetitivos, a questões ligadas a esse extravasamento, a essa liberdade pessoal individual, ela adquiriu uma doença pulmonar e até mesmo ela vai se afastar da carreira por um tempo. E é uma pessoa que infelizmente vive aquilo que no carnaval é totalmente liberado, a promiscuidade. E nós temos os nossos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos amigos, nós nos preocupamos com essas pessoas que estão indo para esses locais. Nós nos preocupamos. Temos índices de acidente que envolvem embriaguez muito alto. E nós sabemos que, infelizmente, nessas festas, tudo isso é liberado, sabe, de uma forma que não existe controle. Nós temos esse sentimento pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos filhos, né? E é algo que para nós é algo muito pesaroso, né? Na realidade, enquanto muitos vão para o carnaval buscar alegria, muitas famílias, ao terminar essa festa, elas acumulam tristezas, infelizmente. E muitas pessoas, após esse período, elas vão buscar o consolo para as suas tristezas,
E ali a alegria se acabou naqueles 4 dias. E depois volta toda uma rotina, toda uma tristeza e a falta de algo em suas vidas. Muitas pessoas elas tentam preencher o vazio com diversas coisas que o mundo oferece, com diversas ilusões. Outras encontram o caminho oferecido por Jesus Cristo. Muitas adentram as igrejas, graças a Deus, encontram um Deus que consola, um Deus que conforta, um Deus que muda a realidade delas. Muito mais do que isso. Elas começam a ter um entendimento sobre o que é ser cristão. O que é ser cristão? Elas começam a conhecer as verdades bíblicas e elas percebem que existem fontes melhores de alegria, de satisfação e prazer do que aquilo que o mundo oferece, do que apenas 4 dias pulando incessantemente atrás de um fio elétrico. Elas começam a perceber que o nosso Deus, Ele tem algo a oferecer que não termina em 4 dias. E aí, essas pessoas elas começam a entender nos relatos bíblicos, igual o que nós vamos ver hoje, que Deus, Ele nos deixa exemplos vívidos em Sua palavra, para inspirar a nossa vida e a vida de muitas pessoas, que elas estão na contramão da vida secular, daquilo que o mundo oferece. E hoje eu estou trazendo o relato de Neemias, o que aconteceu ali, no contexto de Neemias. E a experiência de Neemias, ela leva o povo, todo o povo de Israel, a entender de onde vem a fonte da verdadeira alegria e do contentamento. E aí nós encontramos esses versos aqui. Aqui não é Neemias que está falando, aqui é Esdras. Esdras, ele era um sacerdote naquela época que auxiliou Neemias. E o que fez Neemias? E quem é Neemias? Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. E como é que foi que Neemias ele foi parar neste cargo? Nós sabemos que Israel viveu dias maravilhosos de glória, foi um povo grandioso, e eles tinham promessas riquíssimas do Senhor. Só que o Senhor também, através dessas promessas, pediu para que esse povo não se afastasse deles. Mas, infelizmente, Israel se afastou do Senhor. E o resultado disso foi o cativeiro. E não somente um cativeiro, né? Eles foram levados cativos para a Babilônia. E depois a Babilônia ela foi invadida pela Pérsia. E a população de Israel que estava na Babilônia foi para a Síria, passou de um cativeiro para outro. Mas ali eles encontraram um rei de um coração um pouco mais bondoso. E Neemias, uma certa feita, recebe notícias de Jerusalém e descobre o seguinte, que Jerusalém ainda está em ruínas, que Jerusalém ainda está totalmente queimada, os muros estão derrubados e a população está passando por momentos difíceis. Nem se fala no templo, o templo ainda está totalmente queimado. Neemias, sabendo disso, ele se entristece muito, então ele começa a orar e a jejuar ao Senhor. E aí nós encontramos alguns trechos da oração de Neemias lá no livro que leva o nome dele, no capítulo 1, versículo 8 e 9, e diz o seguinte: assim falou Neemias ao Senhor, num trecho de sua oração: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo dos céus, de lá eu irei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. E Neemias, ele creu nessa promessa do Senhor. E por isso, Neemias
E ali Neemias vai e reúne todo aquele povo após longos meses de reconstrução. E quando aquele povo começa a se reunir ali, Esdras se levanta e começa a ler o livro da lei do Senhor. Diante daquela leitura da lei, aquele povo, eles começam a entrar num estado de tristeza deplorável. E não é uma tristeza agora porque eles estavam lembrando de Jerusalém destruída, mas é porque eles estavam diante da palavra do Senhor, que revelava que a vida deles é que estava mais destruída do que aquela cidade. E aquele povo chorando, e aquele povo se lamentando, descobrindo o porquê que aquela cidade estava em montões de cinza. Mas aí Esdras se levanta e ele, volta lá para mim de novo naqueles versos, lá de Neemias 8, versículo 10. E aí Esdras se levanta com todos os levitas e ele começa a proferir estas palavras ao povo. Peraí, olha, toda destruição passou, vocês estão diante da palavra do Senhor. Vão, comam do melhor, bebam do melhor que vocês têm, repartam com aqueles que não têm e se alegrem, porque Esdras entendia o seguinte: chegou até vocês perdão e restauração para a vida de vocês. Não se entristeçam, este é um momento de alegria. Se consagrem ao Senhor, esqueçam dos seus pecados, porque o Senhor os joga no mar do esquecimento. Assim diz a palavra do Senhor. Este é um momento de consagração e de alegria. E é assim que nós nos encontrávamos um dia. Um dia as nossas vidas estavam assim como Jerusalém, totalmente destruídas. Mas aí o Senhor levanta pessoas de coragem, que nos resgata da lama, que nos resgata da perdição. E quando nós somos resgatados e nós percebemos os nossos pecados, nós não percebemos apenas isso. Nós olhamos para a cruz de Cristo. E é essa cruz que nos faz sentir a satisfação de entender o seguinte: eu e você estamos salvos dos nossos pecados. Não estamos mais presos nele. Nós temos a satisfação de servir a um Deus que traz restauração de vida. E essa é a melhor coisa que nós podemos viver na nossa vida, a restauração da nossa vida. E não só ver a nossa restauração, mas ver pessoas ao nosso redor sendo restauradas pela palavra do Senhor. E isso é muito bom. E nós vemos isso. O pecado pode até revelar tristeza, mas o perdão oferecido através de Jesus Cristo nos traz a alegria da salvação. Aleluia. Isso é excepcional. E nós percebemos que aquele povo, eles não estavam vivendo um mero emocionalismo, trago por palavras positivas, trago por palavras de efeito, por bordões evangélicos, bordões gospel. Era a palavra do Senhor que trouxe sobre eles aquele peso de arrependimento, mas também a mesma palavra que trouxe o peso de arrependimento trouxe a esperança para o povo de Israel. E essa palavra que traz essa noite esperança para mim e para você. E é tão bom entender que a nossa vida ela não fica só retida em tristezas, não é verdade? Mas quando a gente volta a este verso e olha o final deste versículo, que fala: a alegria do Senhor é que é a nossa força. O pecado pode até um dia ter massacrado a nossa vida. O pecado até um dia pode ter feito com que nós nos enfraqueçamos para muita coisa. Mas a alegria que vem de saber da salvação que nos espera no nosso Deus é que faz com que nós sejamos fortalecidos nele. E isso é muito bom. Entender que nós temos uma vida não somente aqui, mas que nós temos a vida eterna em Jesus Cristo. É algo que nada neste mundo pode nos proporcionar este tipo de alegria. Aleluia. Sabendo disso, é que nós precisamos reagir de
de outra forma, mesmo que em alguma circunstância nós olhemos para nós mediante a palavra do Senhor e encontremos em nós algum tipo de pecado. Porque o Senhor, Ele olha para você, Ele olha para mim e Ele diz o seguinte: ainda há esperança para você, há esperança para o ferido, há esperança para aquele que se encontra no lamaçal do pecado. E não importa aquilo que você fez, o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus que perdoou os pecados da nação de Israel e perdoou o meu e o seu pecado. E algo importante, irmão, de nós sabermos também sobre essa restauração que o nosso Deus Ele traz para as nossas vidas, é entender que a nossa vida é uma dádiva do Senhor. Então nós temos que cuidar dela muito bem. E nisso, e sabendo disso, nós temos que lembrar 3 aspectos. E eu quero que você se atente a esses 3 aspectos importantíssimos sobre a alegria que está contido nesses versículos, e não somente nesses versículos, mas também em outros versículos que eu trarei aqui, todos eles palavra do Senhor para a nossa vida, para que nós, além de aumentarmos a nossa alegria no Senhor, entender que esta alegria é que traz força à nossa vida, também seguimos conselhos que a palavra do Senhor nos traz diariamente, se nós nos apegarmos a Ele. E o primeiro aspecto que nós devemos lembrar sobre a alegria do Senhor é que essa alegria que vem de Deus, ela tem uma origem divina. Eu quero que vocês atentem aos versículos de Romanos capítulo 14 e Romanos capítulo 15. O primeiro eu quero que vocês leiam comigo e o segundo também, tá? Vamos lá. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A origem da alegria que vem de Deus, Ele mesmo é a origem de toda a alegria. E a alegria do Senhor não é uma alegria de circunstância, de momento, ou que vem apenas do sentimento. É a alegria de Deus, indizível e cheia de glória. Ela vem daquilo que participa do seu próprio reino. Não são coisas materiais, mas assim como vemos neste versículo, ela vem de Deus para a nossa vida, produzida pelo Espírito Santo da parte dele. As coisas humanas, elas são falíveis. As coisas materiais, elas vão acabar aqui e aqui elas ficarão. Mas aquilo que vem da parte do Senhor, além de ser divino, é eterno. E a alegria do Senhor, ela é eterna sobre a vida daqueles que possuem o Espírito Santo. E o conselho que esses versos nos trazem é o seguinte: nós devemos buscar a verdadeira alegria através do poder de Deus que vem do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo se nós queremos ter esta alegria que vem do Senhor. O segundo aspecto da alegria do Senhor é que o conteúdo dessa alegria, ele é bendito. É um conteúdo bendito. Deus, Ele não é apenas a origem da alegria, mas também Ele é conteúdo dessa alegria. O povo regozija-se não apenas por causa de Deus, mas o povo deve se alegrar em Deus. A sua graça, o seu amor e os seus dons. E na presença de Deus, a plenitude de alegria. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo
peso, é só para pegar saco de cimento, tá? É só para poder arrastar a geladeira para tua esposa dentro de casa, tá bom? Aquele armário pesado. Porque a nossa força, ela não vem dos critérios humanos nem terrenos. A nossa força, ela vem da alegria que vem do Senhor, nosso Deus. Aonde nós temos buscado força diante das nossas fraquezas? Será que nós estamos buscando essa força onde? Quando os problemas não nos deixam enfraquecidos, nós temos que ter essa confiança no nosso Deus, que através da palavra dele, através do Espírito Santo, nós adquirimos a alegria que nos traz uma força para enfrentar todo e qualquer problema que surgir à nossa volta. E quantas pessoas aí fora estão buscando momentos de satisfação e alegria, e até mesmo de fugir dos seus problemas, de fugir de situações difíceis que acontecem em suas vidas, enquanto elas estão buscando lá fora, nas bebidas, nas drogas, elas estão buscando em relacionamentos a força para poder lidar com os seus problemas. Sinto informar essas pessoas, infelizmente, a fraqueza irá tomar conta da vida delas. Nada disso, nada do que é terreno pode nos trazer satisfação. Porque dentro de nós existe um Espírito que clama pelo nosso Pai. E quando nós não conseguimos perceber isso através do poder do Espírito Santo, nós começamos a buscar naquilo que é humano, até mesmo força para se reerguer diante das situações. Nós não podemos fazer isso, porque o povo de Israel um dia olhou para o seu contexto de vida e olhou para aquilo que era externo para todos os povos lá fora e falaram o seguinte: nós não queremos mais o governo do nosso Deus, nós queremos um rei sobre nós. E quando eles buscaram um rei humano, infelizmente, a nação de Israel começou a ruir, começou a enfraquecer. Eles começaram a ser invadidos por povos e resultou no cativeiro de Israel. Mas hoje nós aqui temos a mesma oportunidade que o povo de Israel teve, buscar forças na fonte correta. E nós temos essa oportunidade também hoje, buscar forças na fonte correta. O nosso poderoso Deus, através de Jesus Cristo, através do sacrifício da cruz, e entender o seguinte: não vamos perecer na tristeza do nosso pecado, mas nós vamos nos levantar e subir como águias diante do nosso Deus, através da alegria dele e através da força do seu poder. E isso é muito bom. Nós encontramos em Salmos, capítulo 28, versículo 7, o verso que diz o seguinte: leiam também comigo. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Aleluias. E nós temos que seguir o conselho que esses versos nos dão. Se nós queremos força e proteção para ficarmos de pé diante de qualquer circunstância da nossa vida, nós temos que buscar, primeiramente, a alegria que vem do Senhor. E é essa alegria que nos dará força para vencer qualquer situação que exista. Porque a presença do Senhor
Quem recebe a alegria do Senhor deve compartilhar. Ele fala, olha, pegue tudo de melhor que você tem e vá compartilhar com o seu próximo. O que de melhor você tem para poder compartilhar com o seu próximo hoje? Você tem um testemunho? Compartilhe. Você tem uma palavra de bênção vinda do Senhor? Compartilhe com o seu próximo. Tem pessoas que ela não tem nada, nem a esperança que você tem. Compartilhe aquilo que você tem. E se você ainda acha, poxa vida, eu ainda não tenho nada, eu falo para você uma coisa que Jesus ele disse para os discípulos: vá para o teu quarto em secreto e com o seu pai em secreto medite na palavra dele dia e noite, peça a ele que ele te dará da porção dobrada do seu espírito, e assim o espírito dele te fará ter conteúdo, ter palavra, ter bênção para proferir ao seu próximo. Enquanto pessoas estão passando 4 dias lá fora, infelizmente achando que está buscando alegria, mas isso não é verdade. Ela está trazendo para si mais fraqueza. E quando esses 4 dias acabarem, elas vão lembrar que os problemas dela continuam no mesmo lugar, que toda a situação e contexto de vida difícil dela continua no mesmo lugar, mas você não. Você tem esperança, você tem vida, você tem fé, você tem a palavra do nosso Deus para compartilhar. Você é um testemunho de vida, a sua vida é um testemunho maravilhoso e precioso nas mãos do Senhor. Não invalide esse testemunho que você tem, porque o Senhor quer usar a sua vida para abençoar a muitas pessoas. Se você entendeu esta palavra, se alegre no Senhor e tenha suas forças renovadas com o objetivo de compartilhar do alimento espiritual que você tem recebido. Você está sendo diariamente restaurado pela palavra. Experimente a alegria que vem dela e depois, fortalecido na presença do Senhor, compartilhe daquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Consagre não apenas um só dia, como diz ali a palavra, que aquele dia era um dia consagrado, mas consagre toda a sua vida ao nosso Deus e tenha a sua vida fortalecida por essa alegria. E eu te convido agora a se colocar de pé e cantar essa canção comigo. Minha vida eu entrego nas tuas mãos.
nós aprendemos hoje em tua palavra que é o Senhor a fonte da nossa alegria. E é através da tua alegria que nós temos força, Pai. Nós queremos fazer assim como a nação de Israel, que naquela assembleia solene, Pai, confessaram os seus pecados e sentiram tristeza pelos seus pecados. Mas muito mais do que isso, nós aqui, Pai, nós queremos sentir alegria pela restauração que vem do teu Espírito Santo. A alegria que vem de saber que nós fomos resgatados pelo teu Filho Jesus. Pai, eu te peço, se há alguém entre nós, Pai, que ainda sente essa tristeza pelos seus pecados, que o teu Espírito Santo dê a ela a certeza de que ela é filho e filha de Deus, de que o teu Filho Jesus morreu na cruz para que ela pudesse experimentar a alegria que vem de ti. E não apenas isso, mas que ela pudesse ser sarada em suas emoções e que além disso ela fosse um testemunho vivo em tuas mãos. Pai amado, eu peço que cada um de nós possamos, meu Pai, viver a alegria que vem de ti, a alegria que vem do teu Espírito Santo, e que possamos sair por este mundo testemunhando que o Senhor restaura e liberta, e que nós não precisamos viver, meu Pai amado, presos à tristeza que os nossos problemas nos trazem, mas nós podemos dizer para este mundo aí fora que a alegria que vem do Senhor é a nossa força, meu Pai amado, porque o Senhor é a origem, é a fonte de toda a alegria, meu Pai amado. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. E eu agradeço a minha oportunidade. Louvado seja Deus por essa palavra. Nós vamos concluir esse momento de gratidão, de palavra, de oração, de adoração. Mas hoje, porém, eu quero que você saia daqui com uma síntese de tudo isso que nós ouvimos. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer algo muito especial. E eu gostaria de ouvir isso com o coração. Esqueça agora na